Essa questão número 10 é a, talvez aqui tenha mais cálculos para fazer, né, da folha. Então, olha só, pode ser que alguns considerem que é a mais difícil porque a gente vai ter que usar a Bhaskara aqui para concluir a resolução dessa questão. Mas olha só, ele está falando de um terreno retangular, né? E aí ele disse que ele tinha esse terreno de A até B, até C, até D, esse quadrilátero maior aqui, excluindo essa faixinha de baixo. Ele tinha esse terreno com essa área. E aí ele tirou essa parte do terreno aqui e recebeu essa outra em troca. E aí a área continua a mesma. Mais uma informação que ele dá é que essa região aqui, ó, esse quadrilátero aqui, ele tem 1.800 metros quadrados de área. Tá certo? Essa parte aqui tirando as duas faixas. Eu não sei quais são as dimensões de F até B, vou chamar de X, e eu não sei qual é a dimensão de B até C, que eu vou chamar de Y, não posso colocar X também, porque eu não sei se elas são iguais, tá certo? Se eu colocasse X aqui, eu estaria dizendo que são iguais, mas não são, né? Esse aqui aparentemente é um lado maior. E aí eu tenho que descobrir o X e o Y para calcular o perímetro dessa região vermelha, tá ok? Usando essa informação que aqui é 1.800 e usando a informação inicial de que essa faixa inicial que ele tinha é igual à faixa que eu obtenho quando eu acrescento S e tiro aquela da ponta, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu sei é que esse retângulozinho menor aqui, ele mede 10 ele é um retângulo 10 por o comprimento é Y, né? 10 por Y. Então a área desse retângulo inicial ali, vou chamar aqui de retângulo 1, a área do retângulo 1 é 10, que é a base, vezes o Y, que é a altura. Agora, esse retângulo 2 aqui, o que ele falou? Que essa largura aqui dele é 30, tá certo? Então, vou chamar aqui de retângulo 2. A área do retângulo 2 é 30, vezes essa medida aqui é igual a essa daqui, que é X. Então, ele é 30 por X, tá certo? Essas duas áreas elas têm que ser iguais. Por que elas têm que ser iguais? Porque eu tenho esse aqui do meio que faz parte do terreno sempre, nunca deixou de fazer. E aí depois eu tirei essa faixinha e coloquei essa e a área total continua a mesma. Então essa faixa aqui tem que ser igual a essa faixa aqui em área. Ok? Se essas duas áreas são iguais, o que eu vou saber? Que o 10y, que é a área do retângulo 1, tem que ser igual a 30x, que é a área do retângulo 2. E daí eu concluo, se eu passar esse 10 para lá dividindo, fica 30 sobre 10, dá 3. Eu concluo que o y é o triplo de x, tá certo? Então, ó, se eu voltar aqui na figura, o y, eu posso tirar o y e colocar 3x no lugar, tá certo? O y, essa medida aqui, o comprimento do retângulo, é o triplo da largura dele. Então, o y é igual a 3x. O que isso vai me facilitar? Agora eu vou para a área total do terreno. Ó. Ele falou que 1.800 quadrados é a área desse daqui, do terreno inicial, né? Então, eu até coloquei errado aqui. 1.800 era essa área aqui inicial. Ó. Ou seja, a faixinha aqui mais esse daqui tinha que dar 1.800 no total. O ABCD, tá certo? Então, olha só. Essa faixinha da esquerda aqui, ela é 10 por Y. Então, a área dela vai ser 10 vezes Y. Só que o Y eu já sei que é 3x, né? O y eu já sei que é 3x, então é 10 vezes 3x. Então a área inicial desse retângulozinho é 30x, esse daqui, a área dele. Esse outro aqui é x por y, né? X por y, só que o y é 3x, então é x por 3x, que é 3x ao quadrado. Então essas duas áreas que são o 3x ao quadrado mais o 30x, juntas, elas têm que dar 1.800 metros quadrados. Isso é o que o exercício está falando. Agora, o que eu vou fazer? Passa esse 1.800 para o outro lado, 3x ao quadrado mais 30x, menos 1.800. Isso vai ser igual a zero. Eu tenho que resolver uma equação de segundo grau, descobrir o valor de delta, tá certo? Resolver pela fórmula de Bhaskara, e aí eu acho o valor de x. Então, o que eu tenho aqui? Essa equação, primeiro, para simplificar e trabalhar com números menores, eu posso dividir todo mundo por 3 aqui, ó. 3x ao quadrado dividido por 3 vira x ao quadrado. 30x dividido por 3 vira 10x. Menos 1.800 dividido por 3 fica 600. Igual a zero. Pronto. Quem é o a aqui? O número que está na frente do x ao quadrado é 1. Quem é o b? É 10. Quem é o c? É menos 600. Tá certo?
Vamos para a fórmula de Bhaskara, que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta, o b vale 10, então é 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 600. Então, o delta é igual a 100 menos na verdade com mais dá menos, com esse menos aqui vai virar mais 4 vezes 1, 4 vezes 600, 2.400. Então, o delta vai ser igual a 2.500, certo? Delta é igual a 2.500. Agora que eu sei o valor de delta, vamos achar o valor de x, né? Então, vamos lá. Vamos passar para cá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, x vai ser igual a menos o b que é mais 10. Tá aqui, o b é mais 10, então fica menos o mais 10, dá menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta que eu achei 2.500, tá certo? Então, mais ou menos 2.500, dividido tudo por 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual a, vou fazer primeiro com sinal de mais, menos 10 mais raiz quadrada de 2.500 é 50, dividido por 2, tá certo? Então, o x' vai ser igual a quem? 50 menos 10 dá 40, dividido por 2, 20. Se eu fizer o x duas linhas, vai ser um sinal de menos aqui, né? Ó. X duas linhas vai ser igual a menos 10, menos 50, dividido por 2. Então, o x duas linhas vai ser igual a menos 60, dividido por 2, dá menos 30. Essa resposta negativa não nos convém, porque o x é a medida do lado de um retângulo. Então, não tem como ser menos 30. Ou seja, o valor da medida do comprimento do retângulo é 20. Então, a gente volta aqui para o retângulo inicial. Vamos fazer um desenho aqui. Ele tinha isso daqui, ó. Essa área inicial, tá certo? Aqui era o A, aqui é o B, aqui nesse canto aqui é o D, esse é o C, tá certo? Ele chamou aqui de E e aqui de F. O que que eu tenho então? Eu tenho que esse lado aqui era o X, ok? Esse lado eu já descobri então que ele vale 20. Eu tenho que esse lado aqui inicial de B até C eu chamei de Y, e eu descobri que o Y era o triplo de X, portanto, o valor do y é igual a 3 vezes o 20. Esse comprimento vale 60 metros. Então, esse daqui é 20 também, esse daqui é 60 também. Qual é o perímetro do retângulo? Ele quer o perímetro do retângulo BCEF, tá certo? Não, desculpa, ele quer o perímetro do ABCD, ele quer esse perímetro todo. Lembrando que essa faixinha aqui vale 10, essa faixinha aqui vale 60 também, né? Então, aqui é 10. Então, como é que eu vou fazer para descobrir o perímetro? Essa linha toda aqui, ó, é 20 mais 10, que é 30. Essa linha toda aqui é 20 mais 10, que é 30. Eu tenho aqui 60 e eu tenho aqui 60. Então, o perímetro total vai ser 2 vezes o 60 mais 2 vezes o 30. Tá certo? O perímetro vai ser igual a 120 mais 60 e o perímetro vai ser igual a 180. Tudo está em metros, então 180 metros. Tá certo? E aí a gente volta aqui na folha. Perímetro é 180 metros. Alternativa letra E. Tá ok?